E aí, galeraça, fenomenaça, muito bem, fenomenaça. Bom, já começamos bem, graças a Deus, na posição correta. Mano, eu acho que eu vou contar essa piada aí desses terraplanistas, né? Brincadeira. Peraí, deixa eu mostrar aqui. Toda vez que eu falo isso da câmera ligada da forma correta, eu me lembro dessa piada dos terraplanistas, né? Quem sabe um dia eu conto. E aí, galera, beleza? Tudo bem? Como é que as vossas excelências, né? Os senhoritos e também suscetivelmente a isso, né? As senhoritas, né? Suscetivelmente também as senhoritas. Eu espero que todos vocês estejam extremamente bem, aí diga-se de passagem, até então, e até igual, e até de muito mais a vez, e coisa e tal. Bom, gente, então o negócio é muito bem o seguinte. É algo que me chamou a atenção, né? Esse tema aqui vai ser sobre a questão da liberdade e a questão da tradição, né? Eu pretendo discorrer isso com vocês. Bom, peraí, vai esse caminhão passar primeiro, né? Eu pretendo discorrer esse assunto com vocês, mas eu acho que como talvez tenha alguma certa urgência de denúncia, né? Eu também estar denunciando essa prática que eu acho que é completamente desumana, ilegal, horrível, né? Que acontece aí com os garotos, né? Com os rapazes na. Onde que é mesmo que acontece? Peraí, vai esse avião passar primeiro. Mano, e o vizinho também tá berrando pra caramba por causa desse pipa, hein, mano? Pegar esses pipa aí, pelo amor de... Ah, é meu pai e o vizinho, né? Então, pera aí. Agora que eles vão berrar. Pera aí, gente, espera aí. Meu pai vai passar, o vizinho vai berrar e depois continua. Só um instante. Bom, gente, desculpa. Então, voltando, recapitulando, né? Que a dança, né? Que envolve, infelizmente, rapazes, né? Que fazem isso contra a vontade. Bom, Olavo de Carvalho também, eu não sei qual livro que ele falou, né? Que infelizmente teve algo muito parecido no passado, né? Acho que pessoas do país do Croissant pegava pessoas. Vai, sei lá, o YouTube não vai embaçar se eu falar o nome desse país, né? Pelo amor de Deus, né? Um país que, né, em via de regra, não é tão citado aqui no YouTube. Eu tenho um amigo maravilhoso, né, aqui que eu conheci no YouTube, que é desse país, né? Eu acho que o Abu Bajur, né? Acho que sempre vocês podem ver os comentários dele aí, né, no idioma dele, aqui no meus vídeos, né? Enfim. Bom, vai, é a Argélia, né? Parece que alguns, né, caras mal intencionados, homossexuais do país do Croissant, pegavam os meninos argelianos, né, levava pra coisa e infelizmente entubava esses garotos também à força, né? Complicado, né? Muito triste essas questões, né? Que o Olavo de Carvalho, nessa parte, ele fala sobre, sei lá, talvez o lado obscuro de alguns segmentos da comunidade LGBTQIA+, né? Mas enfim, né? Enfim, e eu acho que infelizmente os grandes poderosos, né, as grandes organizações poderosas desses movimentos LGBTQIA+, poucas vezes criticaram a atitude deplorável, horrenda, desumana, grotesca, nojenta, asquerosa, né, de que, né, alguns desses daí do país do croissant fez com os garotos argelianos, né, mas enfim. Bom, saltando um pouco mais pro tempo, né, a dança em questão, eu acho que é Barbie, eu vou ver se eu escrevo, né? Barcy Barbie, né? Que eu acho que acontece. Bom, como posso dizer assim? Será? É complicado eu falar, né? País aí. O YouTube sempre embaça quando eu falo o nome de um país, né? Deixa eu ver. O país, deixa eu ver como. É o país que o Biden, o Joe Biden, ele retirou as tropas nesse ano, né? E acabou com a treta com esse país de uma maneira para lá de desastrosa, né? Agora o outro país, eu acho que como, né, não é muito falado, eu acho que o YouTube não vai embaçar se eu falar, né? Esse daí, né, do tempo do Joe Biden e também o Tajiquistão, né? Tajiquistão. Então tem essas práticas, né? De infelizmente pegarem esses rapazes, garotos novos, né? Esse garoto que óbvio, né? Eles são garotos heterossexuais, né? Mas aí eles colocam esses garotos
Acho que basicamente com roupa de garotas, né, de mulheres, e colocam batom, maquiagem nesses garotos, infelizmente, né, e fazem eles, vamos dizer assim, soltar as frangas, né, vamos assim dizer, né, os moleque são obrigados, coagidos a dançar de maneira muito, muito afeminada, né, vamos assim dizer. Bom, é triste, horrendo, né, acho que eu vou tentar colocar aí de thumbnail, né, a foto desses garotos, né, eu lamento, né. É, Nossa, se eu tivesse poder para tal, obviamente que eu iria querer fazer algo, né, para que esses garotos nunca mais fossem submetidos a tal humilhação, a tal monstruosidade, a tal perigo, né, para a integridade física deles, né, integridade física, integridade moral deles, né, obviamente, né, bom, a única coisa que me resta fazer é orar, né, pedir para Deus, né, de alguma certa forma, Deus ter fazer alguma intervenção divina, né, para que isso se cesse, né? Acho que basicamente é isso. Bom, gente, eu tenho quase certeza que o nome dessas danças, né, o nome dessa prática se chama Barce Barbie, né? Eu não lembro, né? Barce Bard, alguma coisa assim, não lembro, enfim. Bom, obviamente, né, gente, igual eu falei pra vocês, isso daí é uma prática muito ruim, né? É algo muito ruim. Bom, esse basicamente não é o último vídeo, né? Se Deus quiser, né? Se Deus quiser que esse não vai ser o último vídeo, eu pretendo fazer mais vídeo, né? Ter muito mais textos base para mim conseguir denunciar mais, né? Esse tipo de atrocidade que infelizmente acontece no nosso mundo, né? Expor, denunciar, né? E obviamente que também eu pretendo conscientizar as pessoas, né? Se as pessoas caírem de paraquedas no meu canal, né, aqui no nosso canal, que essas pessoas também se conscientizem, né, dessa barbaridade. Mas, enfim, gente, desculpa, tive que dar uma pausa voltando. Mas, né, eu também acho que assim, gente, isso coloca talvez um tabu muito enorme, né? A questão da tradição e a questão da liberdade, né? Que acho que em muito dos contextos é muito bom quando ambas caminham lado a lado, né? Junto a junto, né? Vamos dizer assim, né? Caminham de mão dadas uma com a outra, né? Bom, dando outro exemplo, né? Eu só vou dar esse exemplo, eu acho que é dos Maoris, né? Do país do Kiwi, né? O país do Kiwi, o passarinho Kiwi, né? Acho que alguns de vocês já sabem, né? O país aí que teve a Copa Feminina, né? Bom, deixa eu ver o que mais que eu posso falar. Bom, acho que basicamente é isso, né? O país do Kiwi, o país né? Um país aí da Oceania, né? Uma ilha da Oceania. E bom, eu acho que o caso dos Maoris, eu acho que esse seria o nome correto deles, né? Os Maoris, né? Maoris, alguma coisa assim, né? Bom, eles foram um grupo muito pacifista, né? Eles não queriam briga, né? Eles não... e parabéns, né? Obviamente, né? A gente tem que dar o demérito, né? A meritocracia deles, né? O esforço e essa conquista que eles tiveram foi super válida, né? Eu não sei, né? Eu vou tentar traduzir para o nosso idioma e na nossa realidade aqui para vocês tentarem entender melhor, né? Que, aliás, eu já falei deles há muito tempo atrás, refutando também aí o cara que foi no podcast com Tassos Licurco, né? Que ele foi cheio de apontar o dedo para nós cristãos, mas ele esquece que o povo dele também já foi expansionista, né? Enfim, então fecha aspas. Essa é a segunda vez que eu vou citar esse povo, né? O povo Maori aí do país do Kiwi, né? Então, vamos dizer assim, talvez esse povo Maori aí, né? Eles seriam os que mais, né? Os mais populosos nesse lugar aí, né? Bom, não sei, né? Qual aqui do nosso país poderia ser, né? A gente teve os Tupinambás, Tupiniquins, os Tamoios, né? E, sei lá, Potiguar, né? Guarani, Yanomami, né? Então, sempre os povos maoris, eles conseguiam evitar briga, confusão, né? Guerra bélica, né? Briga bélica, brigas tribais, né? Melhor dizendo, brigas tribais através da conversa, né? Do diálogo, né? Seria, sei lá, a mesma coisa, vamos dizer assim, ó, os tupinambás, né? Eles conversavam, vamos dizer assim, eles achavam
resolução para os conflitos deles através do diálogo, né? Os Tupinambás conversavam com os Tupiniquins, com os Tamoios, com os Potiguaras, com os Guaranis, com os Yanomamis, com enfim, né? E aí, tipo assim, até com a briga, né, de outros, né? Vamos dizer assim, um Tupiniquim, ele quer brigar com um Tamoio, né? E aí ia lá um Tupinambá, né, um representante do Tupinambá e conseguia cessar a briga, a discussão, né, das duas tribos na maior facilidade do mundo, vamos assim dizer, né? Através do diálogo. Então, eles sempre foram uma tribo pacifista, eles sempre tinham essa abordagem com todos, né? Pelo que eu entendi. Então, gente, infelizmente, né, teve a invasão aí, né, do país do Big Bang, né, ceifou eles, aí também além de ceifar, outra tribo foi lá e invadiu eles, né, e aí mais uma vez a ONU, nessa porcaria que a gente tem, né, ela falou que foi, entre aspas, uma guerra, não sei, né, uma treta justa, né, essa tribo subjugar os maores, né, então, acho que basicamente eles foram, né, infelizmente, severamente dizimados no país em questão deles, né, no país nativo deles, né. Então, gente, isso é muito complicado, né? Às vezes a gente tem que realmente acabar com as coisas ruins da nossa tradição para a gente evoluir, para a gente manter a nossa liberdade, né? Então, no caso aí do país que acontece essa dança aí, né, do Barbie, né, que coloca esses garotos, né, podia juntar dos dois países, né, homens que se opõem contra isso e acabar com isso aí, né? Eu não sei, né? Tem uma festa ali numa favela, não sei, né? E sei lá, e a polícia leniente não vai lá acabar com essa festa, que eu sei que vai ter esse tipo de dança, né? Que vão submeter esses garotos a isso, né? E a polícia não quer ir lá, então. Pera aí, que o moleque tá gritando pra caramba, né? Aí, ó, o moleque grita e não. Aí, ó, o moleque não para de gritar. Enfim, então juntar todos os homens, a gente ir lá, acabar com a festa e, sei lá, né, pegar esse garoto, falar, tá, onde é a sua casa, né, quem são seus pais, né, e devolver. Bom, também acho que é bom, né, a gente ter um crivo, né, será que seus pais não estão se compactuando com isso, né, seus pais não te venderam, seus pais não têm ciência que você tá aqui, né, também, peraí, vai deixar esse bostileiro aí passar, né? Também fazer uma investigação para ver se os pais desse garoto não desses garotos, né, não estão se compactuando, né, dessas pessoas, né, desses adultos, né, desses poderosos entubarem esses garotos à força, né, coitados, pobres coitados, né? E basicamente é isso, gente. No caso dos Maoris, se em determinado momento eles falassem, não, vamos acabar com isso da nossa tradição, né? Da gente ser pacifista e vamos aprender a lutar, a batalhar, né, para garantir a nossa liberdade. Então aí sim isso seria válido, né? Então basicamente é isso. A tradição ela é boa, a tradição ela é importante, a tradição ela evita o multiculturalismo, né? A política de fronteiras abertas, a, poli, a tradição ela tem toda essa importância, vamos assim dizer, né? Mas a tradição ela também tem que garantir a liberdade, né? A gente perder a nossa liberdade vai ser algo muito ruim, né? Qualquer povo que perca a sua liberdade, né? Então, as duas coisas têm que caminhar lado a lado, né? E tem que uma complementar a outra, né? Então, acho que basicamente era isso que eu iria falar, né, gente? Enfim, gente, então fiquem todos aí na santa paz de Deus. Um forte abraço, fui, tamo junto, falou, passou a régua aí. Tamo junto, falou, tchau, abraço.